Vamos estudar uma vertente não muito popular da análise combinatória, as permutações caóticas. As permutações caóticas tratam de situações em que queremos reordenar N elementos de modo que nenhum deles volte a ocupar seu lugar de origem. Por exemplo, tomemos a sequência 1, 2, 3, 4, 5. Ao reordenarmos esses elementos em 4, 1, 5, 3, 2, temos uma permutação caótica, pois nenhum elemento está ocupando a mesma posição que ocupava na sequência original. O mesmo acontece para 3, 5, 2, 1, 4. Já no caso da sequência 4, 1, 3, 5, 2, não temos uma permutação caótica, pois o número 3 está ocupando o mesmo lugar que ele ocupava na sequência original. Em 1, 5, 2, 4, 3, o número 1 e o número 4 ocupam o mesmo lugar que ocupavam na sequência original. E por isso essa sequência também não é uma permutação caótica. Bom, apresentado o conceito, vamos para a pergunta de $1 milhão. Considerando então uma sequência formada por N elementos, quantas são as permutações caóticas possíveis? Bom, aqui eu coloquei dn para representar as permutações caóticas, porque a permutação caótica também é conhecida como desarranjo, e é dessa forma que ela costuma aparecer na sua fórmula geral. Para responder a pergunta de quantas são essas combinações, vamos fazer uma análise genérica em paralelo a um exemplo numérico para tentar tornar menos abstrata a apresentação dessa fórmula geral. Consideremos a palavra rua. Queremos encontrar o número das possíveis reordenações das letras R, U e A, em que o R não apareça na primeira posição, nem o U na segunda e nem o A na terceira. Em primeiro lugar, então, vamos traçar um diagrama que represente o conjunto universo das reordenações. Dentro desse conjunto, nós temos todas as possibilidades de permutações, caóticas ou não. Ou seja, formam esse conjunto de universo as sequências RUA, RAU, URA, ARU, UAR e AUR, que nos dá então 6 possíveis ordenações, considerando as caóticas e as não caóticas. Então esse conjunto universo ele é fornecido para a gente pela permutação simples. A gente tem 3 vagas disponíveis a serem preenchidas com qualquer uma das 3 letras da palavra rua. Então a gente tem para a primeira vaga 3 letras disponíveis. Depois que a gente escolhe aqui uma das letras, a gente fica com 2 possibilidades para a segunda vaga. Depois de escolher mais uma letra, a gente fica só com uma possibilidade para a terceira vaga, que totaliza 3 fatorial, que é igual a 6. Bom, então aqui a gente tem todas as permutações possíveis. Depois a gente vai tirar daqui as permutações que não nos interessam. Vamos pensar agora de uma forma mais geral. Genericamente, a gente tem aqui uma sequência de N elementos. A primeira posição ela pode ser ocupada por qualquer um desses N elementos. Depois que a gente escolhe esse primeiro elemento, a gente fica com N menos 1 possibilidades para a segunda posição, N menos 2 possibilidades para a terceira opção, até que a gente chega na enésima vaga com só uma letra disponível, que é o único elemento que não foi escolhido ao longo de toda a sequência. Bom, o que a gente tem, portanto, é N fatorial sequências disponíveis para um conjunto de ordenações de N elementos. N fatorial é, então, o número de todas as sequências possíveis ao permutarmos N elementos sem nos preocuparmos com a ocupação ou não das posições de origem. Agora vamos retomar nosso exemplo numérico e retirar do conjunto universo dele as sequências que não nos interessam, isto é, as sequências em que pelo menos uma das letras ocupa o seu lugar de origem. Bom, dentro do nosso conjunto existe um outro conjunto formado por sequências em que o R ocupa sua posição original. Também existe um conjunto de sequências em que o U ocupa a sua posição original. E um terceiro conjunto em que o A ocupa a sua posição original.
As sequências que formam um conjunto em que o R está em seu lugar primitivo são RUA e RAU. E elas também podem ser contadas por permutação simples, porque vejam só, nesse caso aqui a gente tem a primeira vaga fixa, ela necessariamente foi preenchida pelo R. Então a gente tem duas possibilidades restantes para a segunda vaga e uma para a terceira, o que nos dá 2 fatorial, que é igual a 2. Bom, de maneira análoga, as sequências que formam um conjunto em que o U está em seu lugar primitivo são RUA e AUR. E elas também podem ser contadas pela permutação simples, já que agora quem está fixa é a segunda posição. Então a gente tem duas possibilidades para a primeira, uma para a terceira, resultando em 2 fatorial, que são novamente duas possibilidades que bate, né? Da mesma forma, temos as sequências RU e A e o RA, formando o conjunto em que o A ocupa a sua posição inicial. E elas também podem ser contadas pela permutação simples. Agora, quem está fixa é a última posição. A gente tem duas possibilidades para a primeira, uma para a segunda, 2 fatorial igual a 2. Bom, percebam que ao somarmos esses 3 conjuntos, encontramos um total de 6 sequências, onde pelo menos uma das letras ocupa sua posição de origem. Bom, esse número é o mesmo do nosso conjunto universo, mas isso não significa que todos os elementos dele não são caóticos. Essa igualdade ocorre porque estamos somando mais de uma vez sequências que se repetem em mais de um conjunto. A palavra rua apareceu em todos os casos, o que indica que precisaremos lidar com essa repetição mais para frente. Por ora, vamos raciocinar da seguinte maneira. Temos um conjunto com todas as permutações possíveis e estamos interessados apenas nas permutações caóticas. Vamos, portanto, subtrair do nosso conjunto, que tem todas as permutações possíveis, todas as sequências em que pelo menos um elemento ocupa seu lugar primitivo. Assim a gente vai ter a expressão 6 menos 6 por enquanto. Para o sucesso do nosso cálculo, precisaremos somar novamente as intersecções entre os conjuntos R e U, R e A, e U e A, pois elas só precisavam ter sido subtraídas uma vez, e na verdade cada uma dessas intersecções foi subtraída 2 vezes. Agora voltemos a pensar genericamente. Em um conjunto formado por N elementos, quantos são os casos em que pelo menos um elemento ocupa sua posição de origem? Bom, para a primeira posição primitiva, temos um elemento fixo na primeira posição, portanto, n menos 1 elementos disponíveis na segunda, n menos 2 na terceira, n menos 3 na quarta, e assim sucessivamente, até que um único elemento esteja disponível na enésima posição. Portanto, temos n menos 1 fatorial, sequências com o primeiro termo fixo. Analogamente, teremos para a segunda posição primitiva um elemento fixo na segunda posição. Portanto, temos n menos 1 elementos disponíveis na primeira, n menos 2 na terceira, n menos 3 na quarta e, de novo, um elemento disponível na enésima posição, e assim encontraremos novamente n menos 1 fatoriais sequências em que o segundo elemento está fixo na sua posição de origem. Obteremos o mesmo resultado para a terceira posição primitiva, para a quarta posição primitiva e assim por diante, até que a gente chegue a fixar a enésima posição como a posição primitiva. Então a gente vai ter ela fixa, uma única possibilidade, que faz com que sobrem n menos 1 possibilidades para a primeira posição, n menos 2 para a segunda, n menos 3 para a terceira, e aí na penúltima posição a gente vai ter só uma possibilidade, já que a última era fixa, né? Então a gente tem novamente n menos 1 fatorial sequências, em que o último elemento agora é o elemento fixo. Como a nossa sequência tem n vagas disponíveis e para cada vaga fixada a gente tem n menos 1 fatorial possibilidades de sequências, a gente tem no total n vezes n menos 1 fatorial,
como o número das sequências em que pelo menos um dos números está ocupando seu lugar de origem. N vezes n menos 1 fatorial é igual a n fatorial. Então, assim como aconteceu no nosso cálculo numérico, aqui a gente também vai ter a nossa expressão sendo formada por n fatorial, que é o conjunto de todas as permutações possíveis, caóticas ou não caóticas, menos n fatorial, tratando agora então só das sequências em que pelo menos um dos elementos ele está fixo na sua posição de origem. Significa então que a gente acabou subtraindo as intersecções entre os conjuntos principais mais vezes do que o necessário, precisaremos adicioná-las novamente, assim como a gente vai ter que fazer no nosso exemplo numérico. Então vamos voltar para ele. Bom, a intersecção entre os conjuntos R e U corresponde às permutações onde tanto R quanto U ocupam suas posições de origem. Então a gente tem nesse caso, então R e U. A gente tem nesses casos a primeira e a segunda posições fixas, portanto a gente só tem uma possibilidade para a terceira posição, que dá 1 fatorial, que é igual a 1 mesmo. Então essa intersecção entre esses conjuntos ela é formada por um único elemento. O mesmo vai acontecer para R e A fixas. Aqui a gente tem a primeira e a terceira vaga disponíveis, aliás, fixas, e só a segunda vaga disponível ela vai ficar com uma única possibilidade. A gente vai ter novamente 1 fatorial igual a 1, e a mesma coisa vai acontecer para a intersecção entre U e A, onde a gente tem a segunda e a terceira posição fixa. Portanto, só sobra uma possibilidade para a primeira posição, que dá 1 fatorial, que é igual a 1. Fixando R e U, só falta o A. Fixando R e A, só falta o U. Fixando U e A, só falta o R. Bom, então vocês perceberam que, na verdade, todas essas últimas três combinações estão gerando uma mesma ordenação, rua, que corresponde também ao conjunto de intersecção entre as letras R, U e A. Bom, isso sempre vai acontecer quando deixamos um único posto não fixo, o que corresponde à penúltima etapa da contagem. Apesar disso, continuaremos nosso raciocínio desconsiderando essa coincidência entre os conjuntos e seguindo o desenho sugerido pelo diagrama, pois isso não vai alterar em nada o nosso resultado e vai facilitar a compreensão para os casos gerais. Portanto, continuando, a gente tinha aqui 1 mais 1 mais 1 igual a 3. A gente vai somar a nossa expressão agora, 3, porque a gente está somando as intersecções que a gente tinha subtraído mais vezes do que o necessário. A gente tinha subtraído 2 vezes cada intersecção, a gente precisava subtrair só uma vez cada intersecção, então a gente está somando cada uma delas mais uma vez, o que dá mais 3. Esse valor ele ainda não representa o número exato das permutações caóticas, porque quando a gente subtraiu os conjuntos que necessariamente tinham R em sua posição original, U na sua posição original e o A na sua posição original, a gente acabou subtraindo 3 vezes o conjunto que tinha os 3 na sua posição original, que é esse conjunto aqui do meio. Bom, agora a gente somou 3 vezes as intersecções entre eles, o que significa que a gente somou 3 vezes essa intersecção. Então a gente tirou ela 3 vezes, somou ela 3 vezes, ela não foi subtraída nenhuma vez. A gente vai precisar subtrair ela, então, daqui a pouco. Bom, vamos retomar então o raciocínio genérico. A gente tinha então subtraído todos os casos em que um elemento estava fixo, e agora, analogamente ao que a gente fez no exemplo numérico, a gente vai precisar somar todos os casos em que 2 elementos estão fixos, ocupam suas posições originais. Bom, esses lugares fixos, eles podem ser o primeiro e o segundo posto, podem ser também o segundo e o quinto lugar, pode ser o terceiro e o 80º lugar. São muitas as combinações possíveis das N posições escolhidas 2 a 2. E por isso a gente vai usar justamente a fórmula da combinação para determinar quantas vezes a gente vai ter 2 postos fixos, 2 elementos ocupando sua posição de origem, pelo menos 2 elementos ocupando sua posição de origem. Então,
Esse valor vai ser uma combinação de n em 2, que nos dá n fatorial, dividido por n menos 2 fatorial, 2 fatorial. A fórmula da combinação foi usada, pois não importa se eu escolhi fixar primeiro o lugar 1 e depois o lugar 2, ou primeiro o lugar 2 e depois o lugar 1. Na combinação, a ordem não importa. Essa expressão representa, portanto, todas as possibilidades de duas posições fixas em uma sequência de n elementos. Bom, para cada uma dessas possibilidades, quantas serão as permutações possíveis? Bom, para as posições 1 e 2 fixas, a gente vai ter n menos 2 elementos, né, ainda possíveis para a terceira posição, n menos 3 elementos possíveis para a quarta posição, até a gente chegar em um único elemento possível para a quarta posição. O que vai resultar, então, em n menos 2 fatorial. Bom, o mesmo vai acontecer, então, para quando a segunda e a quinta posições estiverem fixas. A gente vai ter n menos 2 elementos disponíveis para o primeiro lugar, n menos 3 para o terceiro, n menos 4 para o quarto, e assim até que a gente tenha novamente n menos 2 fatoriais possíveis sequências. Que esse terceiro caso que a gente exemplificou vai ser a mesma coisa, n menos 2, n menos 3, n menos 4, até resultar em n menos 2 fatorial. Bom, isso vai acontecer então para todas as sequências de combinação de duas posições fixas. Então a gente vai ter para todas essas sequências que vieram da combinação de n em 2, n menos 2 fatoriais sequências em que duas posições estão fixas. Então a gente tem para todas essas sequências que são dadas por n fatorial sobre n menos 2 fatorial, 2 fatorial, n menos 2 fatorial, sequências possíveis. A gente pode cortar o n menos 2 fatorial com o n menos 2 fatorial, a gente tem, portanto, n fatorial sobre 2 fatorial. Essas são todas as sequências em que pelo menos dois elementos estão fixos. E a gente vai agora somar essas sequências na nossa expressão geral, porque o que a gente está fazendo aqui é agora somar a intersecção entre todos os conjuntos que tinham pelo menos um elemento fixo. Bom, isso é análogo ao que aconteceu no nosso diagrama. A gente tinha subtraído demais quando a gente tirou todos os conjuntos que tinham sequências com pelo menos um elemento ocupando a posição primitiva, e aí a gente teve que somar as intersecções entre esses conjuntos, que eram as intersecções que tinham dois elementos ocupando suas posições primitivas. Só que agora a gente está somando demais. A gente vai ter que tirar dessa expressão os elementos que têm três elementos em posições primitivas. Mas já que a gente vê isso, vamos voltar para o nosso exemplo numérico. Bom, falta ainda a gente subtrair daqui essa intersecção entre os três conjuntos, né, que a gente acabou somando. A gente subtraiu ela 3 vezes, somou ela 3 vezes, agora a gente precisa subtrair ela mais uma vez. Então, subtraiamos o caso em que as três posições estão fixas. Então, a gente só tem uma possibilidade para a primeira posição, uma para a segunda, uma para a terceira, o que dá 1 fatorial, que é igual a 1, e corresponde também à rua. Vamos subtrair, então, esse caso aqui na nossa expressão. Como não há mais nenhum conjunto para ser somado ou subtraído, a gente encerra aqui os casos relativos ao exemplo com 3 elementos. Então, no fim das contas, a gente tem 6 menos 6, 0, mais 3, 3, menos 1, 2. Portanto, duas permutações caóticas que, inclusive, correspondem às sequências UAR e ARU. Somente essas duas sequências são sequências caóticas nesse exemplo com a palavra rua. Vamos então voltar para a nossa análise genérica e encerrá-la. A gente vai seguir então o mesmo passo dado no nosso diagrama. Bom, a gente tinha chego na expressão n fatorial menos n fatorial mais n fatorial sobre 2 fatorial. O que a gente vai precisar fazer agora é subtrair dessa expressão todos os casos em que a gente tem pelo menos 3 posições sendo ocupadas por seus elementos primitivos.
Bom, isso pode acontecer de diversas formas. A gente pode ter a primeira, a segunda e a terceira posição sendo ocupadas pelos seus elementos primitivos. A gente pode ter a segunda, a terceira e a quarta posição sendo ocupada pelos seus elementos primitivos. A gente também pode ter a segunda, a quarta e a enésima posição sendo ocupada pelos seus elementos primitivos. De qualquer forma, a gente vai precisar calcular a combinação então desses n elementos em 3 possíveis posições, que vai dar de novo uma combinação agora de n em 3, que dá n fatorial dividido por n menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. E agora, para cada uma dessas possibilidades de 3 elementos fixos, quantas serão as permutações possíveis? Bom, a partir do momento que a gente fixou 3 lugares, sobram n menos 3 possibilidades para o próximo lugar disponível, até que reste só uma possibilidade para a última vaga disponível. Então, a gente tem aqui também n menos 3, aqui a gente vai ter 1, né, que é a última vaga, aqui a gente tem n menos 3 para a primeira posição, n menos 4 para a terceira posição, até que a gente vai chegar em 1. Bom, o que a gente tem então é n menos 3 fatorial possibilidades para cada uma das sequências em que pelo menos 3 lugares estão fixos. Fazendo essa conta aqui, então a gente tem n 3 combinações vezes n menos 3 fatorial. Isso aqui vai dar então n fatorial, n menos 3 fatorial, 3 fatorial, vezes n menos 3 fatorial. Cortando n menos 3 fatorial com n menos 3 fatorial, a gente chega em n fatorial sobre 3 fatorial. Então, a gente subtrai agora esse valor da nossa sequência, n fatorial sobre 3 fatorial. Percebamos, então, que existe uma lógica que está guiando a formação da nossa expressão. Primeiro, a gente somou o conjunto universo. Depois, a gente subtraiu dele a união dos conjuntos de sequências com um posto primitivo fixo. Depois somamos a união dos conjuntos com 2 postos primitivos fixos. E agora subtraímos a união dos conjuntos com 3 postos primitivos fixos. Seguindo essa lógica, o próximo passo será somar a união dos conjuntos com 4 postos primitivos fixos, que daria mais n fatorial sobre 4 fatorial. E em seguida, a gente deveria subtrair a união dos conjuntos com 5 postos primitivos fixos, que daria menos n fatorial sobre 5 fatorial. E assim por diante, até chegarmos no conjunto da união dos conjuntos com n postos primitivos fixos. Mas quando a gente chegar lá, a gente vai somar ou subtrair o conjunto com n postos primitivos fixos? Bom, essa alternância entre soma e subtração, a gente tem mais, menos, mais, menos, mais, menos, ela pode ser representada pela exponenciação do número menos 1. Utilizando esse artifício, a gente pode reescrever a nossa expressão da seguinte maneira. Então, a gente vai reescrever ela aqui. A gente tem menos 1 elevado a 0 vezes n fatorial, mais menos 1 elevado a 1 vezes n fatorial, mais menos 1 elevado a 2 n fatorial, mais menos 1, aliás, elevado n fatorial agora dividido por 2 fatorial, né? Depois, mais menos 1 elevado a 3 n fatorial dividido por 3 fatorial, mais menos 1 elevado a 4 n fatorial dividido por 4 fatorial, e assim por diante. Percebam que quando elevados a expoentes ímpares, os multiplicadores menos 1 criam as subtrações alternadas que temos na nossa expressão. Então, aqui a gente tem menos 1 elevado a 1, vai dar menos n fatorial. A gente tem menos 1 elevado a 3, vai dar menos n fatorial sobre 3 fatorial. Vamos tentar trabalhar mais um pouquinho essa expressão, então. A gente pode reescrever o primeiro e o segundo elemento como n fatorial dividido por 0 fatorial, mais menos 1 elevado a 1, n fatorial dividido por 1 fatorial. E a gente vai ter mais menos 1 elevado a 2. N fatorial sobre 2 fatorial, mais
menos 1 elevado a 3, n fatorial, sobre 3 fatorial, 4, n fatorial, 4 fatorial, mais menos 1, assim, n fatorial, 5 fatorial. Isso pode ser feito porque no primeiro termo a gente tem o conjunto universo, onde nenhum lugar então estava fixo, e no segundo a gente tem a união dos conjuntos onde um lugar estava fixo. Bom, lembrando que tanto 0 fatorial quanto 1 fatorial valem 1, portanto essa consideração não muda o valor da nossa expressão em nada, continua sendo n fatorial nos dois casos. Agora percebam que existe uma relação clara entre os expoentes e os denominadores de cada termo da expressão. Eles são os mesmos, a gente tem expoente 0, denominador 0, fatorial no caso, né? Expoente 1, denominador 1, expoente 2, denominador 2, expoente 3, denominador 3 e assim por diante. Estendendo essa relação então para n termos, a gente pode reescrever essa expressão da seguinte forma: menos 1 elevado a 0, n fatorial dividido por 0 fatorial. Encontramos assim a cara do nosso enésimo termo, ele vai aparecer da seguinte maneira: se o expoente dele for ímpar, ele vai ser subtraído da nossa expressão, se o expoente dele for par, ele vai ser somado à nossa expressão. Bom, a gente ainda pode trabalhar mais um pouquinho essa expressão para deixar ela um pouquinho mais simples. Aqui então a gente tinha n fatorial sobre 0 fatorial, menos n fatorial sobre 1 fatorial, n fatorial sobre 2 fatorial, menos n fatorial sobre 3 fatorial, até chegar em menos 1 elevado a n fatorial sobre n fatorial. Percebam que o n fatorial está multiplicando todo mundo, todos os termos da nossa expressão. A gente pode colocar então n fatorial em evidência, e aí a gente vai chegar em n fatorial vezes 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, até menos 1 elevado a n sobre n fatorial, que é exatamente a expressão para o cálculo das permutações caóticas. Bom, como eu falei no começo, as permutações caóticas também são chamadas de desarranjo, então a gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma: desarranjo de n elementos é igual a n fatorial mais menos 1. Bom, agora que a gente chegou à fórmula geral, vamos resolver uma questão de vestibular que recentemente cobrou esse conteúdo. Vamos resolver a questão de número 83 do caderno V da prova da primeira fase da FUVEST de 2017. Cláudia, Paula, Rodrigo e Ana brincam entre si de amigo secreto ou amigo oculto. Cada nome é escrito em um pedaço de papel, que é colocado em uma urna, e cada participante retira um deles ao acaso. A probabilidade de que nenhum participante retire seu próprio nome é... Bom, consideramos que Cláudia será a primeira a retirar um nome da urna, Paulo o segundo, Rodrigo o terceiro e Ana a quarta. Queremos saber quais as chances de nenhum dos quatro tirar o próprio nome e, portanto, as chances de que a sequência retirada não possua nenhum elemento em sua posição de origem. Como a questão pede a probabilidade desse evento acontecer, a gente vai precisar definir o conjunto de todos os eventos possíveis e o conjunto de eventos que nos interessa. Bom, vamos chamar de ômega o conjunto de todas as possíveis sequências de nomes que podem ser tirados, e de A o conjunto de todas as sequências em que nenhum dos nomes coincide com o nome de quem o está retirando da urna e, portanto, não ocupa sua posição primitiva. Vamos calcular ômega primeiro. Bom, ômega é simplesmente dado pela permutação dos quatro nomes. A gente tem, então, para a primeira pessoa que vai tirar um nome, 4 possibilidades de nomes. Depois que ela tira um nome, restam 3 possibilidades para a segunda pessoa, 2 para a terceira, 1 para a quarta, que dá 4 fatorial, que é igual a 24. Já A é a permutação caótica dos 4 elementos, e agora é só a gente aplicar a nossa fórmula. A gente tem que o número de A, que era o número de ômega, então, a gente tem que o número de A é igual ao desarranjo dos 4 elementos, que é igual então a 4 fatorial vezes 1 sobre
0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial mais 1 sobre 4 fatorial. Isso aqui vai dar então 24 vezes 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 menos 1 sobre 6 mais 1 sobre 24. Fazendo a distributiva, então aqui a gente tem 24 menos 24 mais 24 dividido por 2, 12, menos 24 dividido por 6, menos 4, mais 24 dividido por 24, 1, que resulta em 9 possibilidades. 9 são, então, todas as possíveis sequências em que nenhum dos amigos retira o próprio nome. A probabilidade de que ninguém tire o próprio nome é dada, então, por probabilidade de A igual a número dos elementos de A dividido pelo número de elementos de ômega. Ou seja, os casos que nos interessam dividido por todos os casos possíveis. Isso dá 9 dividido por 24, que é a mesma coisa que 3 vezes 3 dividido por 3 vezes 8. Cortando 3 em cima e embaixo, a gente tem então que a possibilidade é de 3 sobre 8, o que nos dá a alternativa D. Então é isso, bons estudos e boas provas.